Ontem, ainda na fase das comunicações, ou melhor, na fase dos oradores, eu fiz aqui uma fala sobre a questão da necessidade da reforma tributária em escala global, em escala nacional, que é algo que todo mundo sabe que precisa ser feito, mas que não se faz, me parece, propositalmente. Como eu explanei ontem, a reforma tributária passaria ou deveria ser feita em consonância com a reforma do Pacto Federativo. Isso não interessa a grande parte dos chamados políticos profissionais, que se beneficiam dessa confusão e da forma com que a política ela existe hoje. É mais fácil continuar vivendo pendurado na ideia de jogar migalhas para a sociedade através de emendas parlamentares, do que efetivamente fazer uma reforma tributária e um novo pacto federativo que concederia mais autonomia financeira aos municípios, que então não precisariam mais ficar com pires na mão na porta do Congresso Nacional, na porta do governo federal ou estadual, pedindo, pelo amor de Deus, uma emenda ou um favor ou algo que o valha. Impressiona como é uma bagunça essa questão da tributação e como vai se fazendo remendos no Brasil. E como essas interferências são nefastas, e como esses remendos também são nefastos, que vão criando mais confusão, insegurança jurídica, insegurança econômica para o país. Imagine que agora está lá uma medida provisória sendo discutida na Câmara para estabelecer a chamada tarifa mínima de fretes no Brasil. E o mais curioso é que o relator é o dono de uma transportadora. Isso por si só já seria um absurdo, mas isso tem sido uma constante no Congresso Nacional. Não faz muito tempo que o último refis feito pelo governo federal, o relator era o neto do Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais, que foi o relator desse refis, sendo ele próprio e as empresas da sua família um dos maiores devedores ao fisco nacional. Então, assim, como é que estava relatando uma coisa dessa aquele que era uma das partes mais interessadas? Está tramitando também na Câmara, mais uma vez, uma proposta de perdão de dívida para grandes proprietários de terra e grandes agricultores. E, obviamente, é um representante desse segmento que está relatando. É muito difícil que a sociedade crie credibilidade nas instituições quando elas funcionam dessa forma. Agora, em relação a essa questão tributária especificamente, então, de tempos em tempos, o governo faz um refis, tanto o governo federal quanto os governos estaduais. Aqui, só no governo Paulo Artung, foram feitos 2 refis, foram outros mecanismos que foram dados aí como forma de perdão de dívida e troca de crédito tributário e não sei mais o que. Então, como é que é possível prever o desenvolvimento de um país em uma confusão como é a confusão da tributação brasileira, e com esses tampa-buracos, essa política de band-aid que é feita constantemente, fecha um buraco aqui, fecha um buraco acolá, e não se resolve absolutamente nada. A questão recente da greve dos caminhoneiros, e eu já disse isso aqui, é uma prova fenomenal dessa situação. Então, agora está lá a questão de que vai ser criada uma tarifa mínima de transporte, não sei mais o que. O governo reduziu em 44, 45 centavos o preço do diesel, mas teve que cortar, porque ele tem que tirar isso de algum lugar, teve que cortar da segurança, da educação, da infraestrutura e não sei mais o que. Mas o Congresso Nacional, e todo mundo sabe que o combustível no Brasil é caro, e os serviços no Brasil são caros, e o alimento no Brasil é caro, e o vestuário é caro, em grande parte por causa de uma carga tributária exorbitante.
Uma carga tributária que se assemelha aos países nórdicos da Europa, a Noruega, a Suécia, mas que tem como retorno para a sociedade serviços de países africanos. Então, assim, como é possível prever desenvolvimento dessa forma? E essa questão, então, retornando à questão da greve dos caminhoneiros, agora se faz um remendinho ali, o governo baixa a tarifa ali para que a greve acabe, não sei mais o que, se cria lá um processo de tarifação mínima de frete, que é muito mais para atender as grandes transportadoras do país do que efetivamente os caminhoneiros individuais, mas não resolve o problema. Em breve nós teremos, com certeza, problemas maiores do que foi essa última greve. Porque aquilo que leva o transporte a ser caro no país, aquilo que leva o combustível a ser caro, os serviços, os mantimentos a serem caros no Brasil, em grande parte, é a carga tributária exorbitante e os gastos nababescos do Estado brasileiro. E aí, Estado brasileiro, eu também incluo nisso, a União, os estados e os municípios, que não cortam onde deveriam cortar, e quando cortam investimento, cortam serviços à sociedade e não gastos inúteis, e mantêm uma carga tributária cada vez maior. E é impressionante que se pense no Brasil ainda em criar novos impostos. Isso é o que há de mais assustador nessa história. E vemos no Congresso Nacional, então, tanto na Câmara quanto no Senado, um Congresso que não presta uma satisfação à sociedade em termos de políticas duradouras, em termos daquilo que pode efetivamente nos levar a uma retomada do crescimento econômico, a uma geração de emprego significativa, ao incentivo do empreendedorismo brasileiro, porque simplesmente não há segurança sobre nada. Fora a burocracia imensa existente. A reforma tributária, que em discurso, ela é defendida por todo mundo. Agora, quantos dos nossos representantes hoje, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional, têm defendido, quanto na Câmara Federal, têm defendido efetivamente essa questão de uma reforma tributária em consonância com uma reforma do Pacto Federativo e que poderia sim e seria fundamental para alavancar o crescimento econômico do Brasil e reduzir pobreza, reduzir desigualdade, fazer um estancamento de tantos gastos desnecessários existentes no país. Mas é claro que manter a situação como está, ela é benéfica. Como eu disse ontem, manter uma carga tributária alta, não fazer o Pacto Federativo, renovar o Pacto Federativo, é muito bom para os políticos profissionais. Por quê? Assim, de tempos em tempos, eles podem fazer as suas emendinhas ali e distribuir para um município acolá, o outro município lá, e assim garantir a sua reeleição, sem ter que dar satisfação efetiva à sociedade daquilo que é o seu trabalho como fiscalizador, como legislador e como legítimo representante de toda a sociedade e de interesses da sociedade. Então, manter como está é muito bom para os políticos profissionais, sobretudo aqueles que estão há décadas, ocupando os principais postos desse país. Porque em véspera de eleição, em ano de eleição, obviamente, que os discursos são fantásticos, e todo mundo parece, assim, aparecem como grandes defensores de interesses da sociedade, quando na realidade é mais uma maquiagem para aquilo de tudo de errado e aquilo que deixou de ser feito nas últimas legislaturas, nos últimos mandatos no Brasil. Muito obrigado, presidente.